Boa tarde, amigo investidor. Anderson Jorge falando e hoje é dia 30 de maio, domingo, né? Tô gravando esse vídeo aqui especial aí para um ouvinte do Café com Informação, um amigo Wesley lá de Jales, interior de São Paulo, que ele pediu para falar sobre essa questão do aumento de preço de combustível, como que incide, o que incide, né? Porque muita gente culpa o governo, mas calma aí, vamos entender. É um assunto muito complexo, muito extenso, então eu vou tentar sintetizar ao máximo esta questão em específico, tá? Primeiro, nós temos sim autossuficiência do petróleo, tá? Desde 2007 nós produzimos mais do que o mercado interno consome. Mas nós temos um descasamento, tá? De tecnologia. O que que isso quer dizer? As nossas refinarias hoje, que são 17 no Brasil, tá? Elas não têm capacidade de refino do nosso tipo de petróleo, porque elas foram feitas lá na década de 60 e 70 pelo governo militar. Tá, que foi chamada lá a década de ouro, tanto é que a crise do petróleo de 70, que acabou trazendo uma instabilidade aí para o governo na época, né, porque sempre fomos muito dependentes de importar o petróleo. E o petróleo que a gente importa é um petróleo mais leve e mais caro, então dele a gente consegue fazer uma produção mais elevada de derivativos como derivativos leves, que é a gasolina e o diesel. E sobra pouco resíduo de baixo valor, que é asfalto, piche, entre outras coisas. Então a gente ainda precisa importar o petróleo, tá, deles, para a gente fazer um blend para ser feito nas nossas refinarias. E mesmo assim ainda não conseguimos refinar tudo e não conseguimos botar combustível, tá, fazer gasolina suficiente diesel para o nosso mercado. Então a gente também importa gasolina e diesel. Essas medidas, tá, quanto questão de importação, elas também servem para ajudar a nossa balança, né, a nossa balança comercial, porque nós exportamos o óleo cru à vista e importamos esses derivativos e também o óleo, tá, a prazo. Então isso aí dá um superávit na nossa balança. Outro ponto importante para a gente estar pensando nisso aí é que é o seguinte: quando o governo resolveu fazer essa mudança para deixar o preço flutuar, é justamente para ele ter caixa e não ter esse descasamento de eu ter que pagar à vista, eu recebo à vista e pago a prazo, mas se eu travo um preço, como que fica tudo isso para eu pagar depois, entendeu? Então isso aí prejudicaria as questões de, óbvio, do nosso caixa aqui no país e da empresa, porque a Petrobras ela é uma empresa mista, né? Ela tem aí grande parte do governo, mas ela tem muitos investidores internacionais em cima dela, tá? Então a política de preço hoje da Petrobras de competir de acordo com as condições do mercado, ela viabiliza a importação desses derivativos, fazendo com que os produtos de fora tenham competitividade no mercado aqui do nosso país, tá? Esse descasamento ele também existe porque como o foco principal da Petrobras sempre foi produção, tá? E produção e exploração e não refino, nunca foram feitos, né, investimentos nesta área do refino. Tanto é que qual é o plano, né? Um dos braços do plano de desinvestimento da empresa é vender essas refinarias, que com elas isso aí vai incentivar o mercado privado, vai incentivar novas empresas virem, vai incentivar, vai aumentar a produção do produto aqui, vai aumentar a tecnologia, podendo sim, aí nós teríamos que aumentar a nossa produção para atender a nossa demanda interna e não ter essa correlação tão justa com o mercado internacional, tá? A Petrobras, até 1997, tá, meus amigos, ela havia sim um monopólio na área, tá, de distribuição, de exploração e tudo. Então, em 97, o FHC, né, sancionou uma lei que extinguiu esse monopólio. Mas mesmo assim, a Petrobras é o principal agente de produção e distribuição hoje aqui no país. Então, para vocês entenderem também o que acontece, depois da extração, se for refinado aqui no país, o petróleo ele passa, né, ele é transportado para terminais no litoral, de onde segue para a refinaria e passa por 3 etapas de processamento até se transformar num subproduto, diesel, gasolina, querosene e gás, né, liquefeito do petróleo. Depois elas são transportadas para as distribuidoras, onde a gasolina recebe uma adição de etanol, tá,
que se chama aí de que é o que se transforma no que a gente conhece de gasolina comum. Então essa adição de etanol na gasolina foi também uma maneira que o governo buscou, tá, para tentar diminuir a dependência da importação do combustível de lá de fora, tá? Importar menos gasolina. Então ele faz uma mistura com etanol. O etanol, acredito que todo mundo já sabe, que foi uma saída, né, que o governo achou na década de 70, na crise do petróleo, né? Então etanol, começaram a fazer os carros a etanol aqui no Brasil e tudo mais. Esses são alguns dos fatores que acabam encarecendo o preço, flutuação ou questão da importação, porque a gente depende. O preço do barril do petróleo estando mais alto, automaticamente fica mais caro quando a gente vai comprar esses derivativos, mesmo pagando a prazo, que a gente já paga com o agregado, né? A gente paga o agregado, a gente compra a gasolina, a gente compra o diesel. Aqui no Brasil também, outro fator que encarece muito essa questão do preço do combustível é o modo de como ele é transportado. A nossa matriz é rodoviária. Então, assim, entregar o óleo aumenta muito o preço, pois ele envolve risco de acidente, danos ambientais, entre outras coisas, tá? O ideal para o Brasil, nesse caso, seria ter refinarias espalhadas pelo país e o transporte ser feito por oleoduto, que é mais barato. Pô, a gente vê também hoje, por exemplo, a Europa tem uma grande dependência da Rússia. Gás e petróleo vem tudo da Rússia por oleoduto, entendeu? Então essa aqui seria uma maneira de estar barateando o nosso petróleo. Outro fator que pega muito pesado são a questão dos tributos aqui no Brasil, tá? Atualmente aqui os tributos federais sobre os combustíveis têm a seguinte proporção: 9% do preço final do diesel e 15% da gasolina. E são federais, tá? Mas o peso grande está no ICMS. O ICMS médio corresponde 15% do preço final do diesel e 29% da gasolina. Lá no Rio de Janeiro é 30%, tá, por cento. Então, assim, a gente está falando de ICMS médio. Então, a gente está falando de tributação, em cima de tributação, mais a questão de transporte, tá? Então, todo esse emaranhado que faz o combustível aqui ficar caro não é culpa do governo, ou deixa de ser isso, ou deixa de ser aquilo. Talvez sim tenha sido culpa de todos os governos que já passaram, que fica nessa de vamos vender, ninguém deixa vender, então o Brasil não vai para frente. A gente acaba também não tendo tanta concorrência. Hoje nós temos três grandes empresas de petróleo no Brasil. A Petrobras, que domina ainda com quase 60%, depois vem Raízen e vem a Ipiranga, se não me falha a memória, Ipiranga, que não é a da Raízen, ou Shell. Shell é da Raízen, tá? Então vem Raízen e Ipiranga, cada uma com 20%. Então a gente acaba ficando preso a 3 empresas. Então, maneiras de reduzir o preço do petróleo. A intervenção no preço, que é o que ele fez, mas não é legal para a empresa, isso aí tira crédito tanto do governo quanto da empresa. Pô, tem muito dinheiro vindo de fora e esse dinheiro ajuda na pesquisa, ajuda em tudo. Tá? Até essas questões de desmembramento das refinarias. Tudo isso aí vem. O Brasil é um país que, por mais que a gente tenha uma política embaralhada, o investidor estrangeiro acredita no Brasil. Tá? Baixar a carga tributária, tá? Seria outro ponto importante. Mas isso aí é meio difícil. A gente já viu que o presidente já deixou claro que ele cortaria o imposto do governo se os estados fizessem o mesmo. Mas daí os estados arriaram, né? Não quiseram. Então isso aí foi complicado. E terceiro seria estimular os investimentos nas refinarias e ampliar aí a concorrência, tá? Que é o que a gente está tentando. A gente está tentando privatizar, desmembrar para vender, para vir dinheiro de fora. Hoje nós já vemos mais empresas aí, né, como a Prio, como a RRR Petróleo. Então são empresas de exploração que também estão mexendo com refino e outras coisas. Então isso é bom para o Brasil, mas isso vai levar um tempo, tá? Tendo também em consideração o que aconteceu com o mundo. Quando a gente olha preços de combustível hoje, litros de combustível hoje, litros de combustível no passado, tá caro? Não tá. Hoje você consegue botar mais combustível no seu carro do que você conseguia há 10, 12 anos atrás, por mais que o preço esteja desse jeito. Mas uma hora também isso tende a diminuir, o consumo vai aumentando e eles vão abrindo as torneiras, né, para a gente ter essa melhora nas condições do preço do combustível. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido, é um assunto muito extenso, é um assunto que eu poderia ficar falando por horas, mas daí envolve muita
coisa. Mas esses são os pontos principais do Brasil. Descasamento de tecnologia com questão de refino, então a gente acaba sendo refém de ter que importar ainda petróleo. Então, com essa questão do dólar oscilando muito forte, a gente acaba tendo também um impacto no preço. Por mais que a gente coloque etanol lá, se a gente tenta travar o preço da gasolina, mas a gente tem a alta no preço do etanol, vai impactar do mesmo jeito o preço do combustível, tá? Da gasolina. Essa questão dos transportes, do nosso transporte, que é, né, basicamente rodoviário, então a gente tem sérios problemas com isso, porque encarece muito. E, por último, e não menos importante, talvez o que mais machuca, é a questão da carga tributária, né, que a gente paga impostos altíssimos. Então, fica aí a dica, não é culpa do governo, tá? Não é culpa dele, mas sim talvez de todos que já passaram aí, porque não viram essa demanda crescente. Então isso que dá um país não ter um plano, né, futuro, um plano para daqui 10, 15, 20 anos, onde vê a população aumentando, então o que a gente vai fazer com a comida, o que faz com o combustível, o que faz com isso, o que faz com aquilo, tá? Então, meus amigos, fica um grande abraço para vocês, um ótimo domingo, qualquer dúvida aí, fico à disposição.